Fala aí, caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E hoje nós vamos falar do 11º episódio do anime Kuzo no Honkai, o episódio Um Deus Piedoso. Realmente é um nome curioso para um episódio de Kuzo no Honkai, mas vai fazer sentido quando eu começar a falar do episódio. Então, se todos estiverem prontos, roda a vinheta! Vamos lá! Bem, gente, voltando aqui, sem mais delongas, vamos pro episódio. Enfim, no episódio de hoje de Kuzo no Honkai, nós tivemos uma divisão exata em dois períodos, dois acontecimentos diferentes, um que acaba influindo completamente no outro, mas que foram completamente separados de maneira nuclear. Ou seja, o núcleo 1 foi demonstrado na primeira parte do anime e o núcleo 2 na segunda parte, depois do Ayuket. Então, vamos ao episódio. Nesse primeiro núcleo, nós tivemos uma viagem que o professor Kanai, o Kanai Sensei, fez com a Akane para um lugar praiano. E nessa viagem, o roteirista, a construção do episódio foi toda focada em desenvolver o relacionamento deles dois e resolver os personagens, no caso. Esse episódio ele deu uma boa resolução para a relação deles dois e evoluiu bastante a relação deles e a proximidade que um tem com o outro, porque foi um episódio muito útil. Esse Slice of Life, essa convivência deles dois nesse hotel, acabou fazendo com que os personagens acabassem se resolvendo entre si, se conhecendo melhor e tendo uma evolução desse relacionamento de maneira geral, para que nós, público, compreendêssemos melhor quem é cada um e todas as nuances da personalidade tanto da Akane quanto do Kanai, e conseguíssemos fala direito, garoto, e conseguíssemos entender a relação deles dois e a motivação dos dois estarem um com o outro, porque a Akane, nesse episódio, o episódio ele é meio que narrado pela Akane, é um pensamento da Akane, que vocês sabem que Kuzo no Honkai geralmente tem episódios que são, aliás, os episódios, a narrativa é geralmente como se fosse uma história sendo contada por alguém, ele tem um formato de conto, que deixa a narrativa bastante interessante e dinâmica. E ela não deixa você perdido em momento algum, isso é muito bom. Mas enfim, nesse episódio, a parte demonstrativa é feita pela Akane, porque é tudo mostrado pelo ponto de vista da Akane. Então, essa evolução dos personagens acaba sendo crucial para a gente entender como eles se comportam. No sentido de que a Akane, ela, o tempo todo, é basicamente como eu tinha previsto. Eu não sei se eu falei isso em vídeo ou no comentário respondendo alguém, mas eu falei que sempre achei que a Akane ela não era exatamente má, ela era simplesmente uma pessoa completamente perdida, que não conseguia se conectar com o mundo e não conseguia ter autoestima e procurava tudo isso fazendo as pessoas sentirem coisas em relação a ela, fazendo os homens ficarem apaixonados por ela e as meninas ficarem com inveja ou ciúmes dela. E os homens também, no caso, quando eles se apaixonam por ela, eles acabam sentindo ciúme dela. Então, a Akane, ela sempre foi assim porque nada conseguia... Isso foi explicado nesse episódio. A Akane sempre foi assim porque nada conseguia fazer ela se conectar com o mundo ou com alguém em específico. E a relação dela com o Kanai fez com que ela se conectasse de uma maneira mais próxima com ele. Não de uma maneira bíblica, como vocês devem estar pensando, porque vocês têm uma mente muito maliciosa, mas de uma maneira lírica. Lírica, não bíblica. Lírica no sentido de poética, no sentido de emocional, no sentido de romântica. Porque percebendo ela que o professor amava ela, mesmo ela sendo do jeito que ela era, ela conseguiu entender o conceito de amor que você vê em um certo diálogo dela, na parte quando o quarto está escuro e ela quer ver a lua. Você consegue perceber que ela não entende absolutamente nada do que é amor, porque ela não consegue entender o fato de que quando uma pessoa sente amor pela outra, isso é incondicional e não importa como a pessoa seja, é simplesmente amor.
mas ela não entendia esse tipo de coisa porque ela nunca sentiu esse tipo de coisa ou recebeu esse tipo de coisa. Então ela passa a receber isso do professor Kanai e ela gostou disso. E no dia seguinte a essa noite, a esse momento, essa cena que eu falei, da parte que ela queria ver a lua e que ele tinha quebrado o óculos e não estava enxergando direito, no dia seguinte, depois deles terem essa conversa, dele dizer que a amava e ela não entender direito o que era aquilo, mas depois conseguir compreender ele e gostar daquilo, eles passaram no dia e no dia seguinte ele pediu a Akane em casamento, o Kanai, e ela aceitou, apesar de não estar... Ela ainda não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, porque aquilo era tudo muito novo para ela. Mas ela aceitou, e assim acaba a primeira parte, que é com esse abruptal cliffhanger. A primeira parte do episódio acaba com a Ayocat. Aí corta pro encontro que ela tinha marcado com o Mugi. Não, corta primeiro tem uma ceninha lá da Akane conversando com as amigas sobre o porquê que ela não tava vendo o Mugi, mas isso não importa, sinceramente. Foi a coisa mais bullshit do episódio, mas tudo bem, deixa pra lá. E depois disso corta pro encontro do Mugi com a Akane, onde eles vão num observatório e ficam lá conversando. Aí, com base nessas conversas, no que eles vão dizendo um pro outro, o Mugi chega meio que à conclusão de que ele gostava dela do jeito que ela era antes. Então, eles meio que, os dois, no caso o Mugi, chega à conclusão de que não dá pra eles ficarem, que esse seria o último encontro deles, que não ia acontecer de novo. Então, quando eles estão se despedindo, a Akane conta pra ele que ia se casar, que vai se casar, no caso. Então, o Mugi diz tchau, tá? Eles têm uma conversa. Ele meio que joga a culpa pra ela do que ele estava sentindo, mas só que ele depois se dá conta de que tá completamente errado, que ele que não entendia a situação direito, afinal de contas ele não entende mesmo. O Mugi é um cara muito perdido. De que ele não entendia a situação direito e que ele gostava mais de como ela era, porque vendo que ela mudou, ele sabia que ela não mudaria por conta dele e que ele acabaria perdendo ela. Isso era óbvio, né? Porque o Mugi é muito parecido com ela, então não faria muito sentido se ela mudasse por causa dele. Faz todo sentido narrativo no arco de personagem da Akane, o professor Kanai mudar ela, porque o Kanai é diferente dela. O Kanai é puro e é extremamente sensível e atencioso, enquanto ela é o que ela é. E o Mugi é muito parecido com ela, egoísta, egocêntrico, vazio. E então uma pessoa muito parecida com ela dificilmente ia fazer alguma alteração no arco de personagem dela, como aconteceu. E o Mugi meio que conseguiu perceber isso, e aí ele faz um desabafo pra ela, dizendo que gostava, que ele amava na verdade quem ela era antes, e por isso ele nunca vai esquecê-la. E então acaba o episódio. Bem, gente, pra fazer a conclusão rápida aqui do episódio, foi fantástico, ok? O episódio de hoje foi sensacional. Nós tivemos no episódio uma trilha sonora. Eu nem sei o que falar da trilha sonora desse anime. Nossa, a trilha que foi usada na cena do Eu Te Amo, na cena que o professor Kanai diz Eu Te Amo pra Akane, é uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já vi em todos os animes. É muito linda. É muito linda a trilha. A parte visual do anime hoje tem dias. Esse anime ele oscila entre bom e impecável em relação a parte visual, tanto a animação quanto paleta de cores e layout. Hoje o layout estava sensacional, estava impressionante o quão bonito, o quão artístico, poético como eu posso dizer, eu não estou achando muito bem uma palavra para definir, condizente com aquilo que o anime queria dizer. Tava a parte visual. A parte visual, nesse episódio de hoje, ela se comunicou com o público tanto quanto os personagens. Ela foi o que uma parte visual, o que a montagem dos cenários e da paisagem de fundo, de toda coisa, que a fotografia, toda essa coisa precisa ser. Ela precisa ser um auxiliar da narrativa para comunicar com o público o que a trama quer dizer. E hoje a parte visual foi exatamente isso. Ela comunicou perfeitamente
com o público o que a trama queria dizer. E isso foi muito eficaz pra gente entender o episódio e pra gente ter imersão e sentir o que estava acontecendo com os personagens e se importar com a história. Esse anime, ele visualmente é a coisa mais bonita que eu já vi. Ele é muito lindo visualmente. A paleta de cores dele é muito linda, muito viva, o tempo todo muito clara. Tem um acinzentadozinho, não é exatamente um acinzentado, é um embaçamentozinho, mas bem de leve, mas a iluminação acaba compensando esse embaçamento e deixando todas as cores muito vivas e muito bonitas, e todo o anime muito bonito. A cenografia dele é sensacional, o jogo de câmeras, a parte que ele encurta, deixa uma imagem de fundo e um pedaço do rosto do personagem só curtinho, com tipo uma foto, é muito bem feito. Todo o jogo de câmera, toda a cenografia, a linha de filmagem, sempre horizontal, é muito bonito, muito bem feito. Esse anime é sensacional, sinceramente, é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi. Top 50 com certeza assim que acabar. A não ser que eles façam um episódio final muito ruim e destruam a obra toda, mas eu duvido sinceramente. Lash, Estúdio Lash, parabéns, que anime bem feito. Gente, foi isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei, favoritem, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal. E para receber todos os vídeos na sua box sem ter o trabalho de entrar no canal, é só clicar no sininho que o vídeo vai aparecer aí para você. E você não precisa ter trabalho e vai vir direto aqui assistir o vídeo. Porque o YouTube tá quebrado e não manda um vídeo para vocês se vocês não clicarem no sininho. Então clica aí no sininho do lado do botão de se inscrever e aciona as notificações para você receber tudo no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!